Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que Edom foi rejeitado por Deus? A palavra Edom quer dizer vermelho e vem da cor daquele guisado que o Esaú desejou quando estava faminto e viu aquele guisado no prato do seu irmão Jacó e pediu. E o Jacó, muito espertamente, quis negociar com ele. Se você vender, se comprometer a vender o seu direito de primogenitura, então eu vou dar para você esse guisado vermelho. Daí o nome Edom. O Esaú não valorizou o direito de primogenitura, porque seria depois, é uma coisa futura. Eu estou morrendo de fome agora, eu prefiro comida agora. Depois eu não sei o que vai acontecer, então não tem problema. Grande parte das pessoas acha que o preço foi o prato de comida. Eu acho que não. O prato de comida abriu a negociação. Depois eles negociaram algum valor, algum serviço lá para pagar. O direito de primogenitura para mim não custou só o prato de lentilhas, aquele guisado. Para mim foi mais do que isso. Aquilo abriu a negociação. Mas seja lá como for, ele desprezou o direito de primogenitura. Mas será que foi por isso que ele foi rejeitado? Não. Outras atitudes vieram a compor o quadro pelo qual ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele arranjou inimizade contra seu irmão, depois, aparentemente, com seus pais, ele se afastou de casa, foi lá e se misturou com outros povos lá na montanha de Seir, os Horeus. Ele se misturou, aparentemente dominou e, por fim, ficou um povo forte, bem entrincheirado numa região montanhosa. Naquela época isso era uma vantagem militar e ao lado de Israel sempre manteve inimizade. E o Senhor então manda várias profecias em vários profetas, Jeremias, Isaías, falando sobre o futuro de Edom. Mas existe um livro dedicado só a ele, é o livro do profeta Obadias. É um livro pequeno, mas muito significativo, dedicado totalmente a Edom. E o Senhor diz, o mensageiro é enviado às nações para dizer o seguinte: levantemo-nos contra Edom para a guerra. E aí Deus começa a dizer por que Deus estaria, e já começou, a mover as nações contra Edom. E diz, a soberba do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas das rochas. Quem vai hoje em uma excursão turística a Israel, normalmente são oferecidas viagens extras ao Egito para ver as pirâmides ali ao lado, que é Jordânia, para ver a Petra ou Sela, aquela cidade cavada na rocha que era de Edom, e algumas vezes inclui Turquia também, as igrejas da Ásia Menor. Mas aqui eu quero focalizar esse aspecto. Muitas pessoas têm ido lá para ver aquela montanha que hoje é só turístico. Uma cidade escavada na rocha, como se fosse um pão de açúcar, uma pedreira muito grande, a cidade escavada na rocha. E eles se sentiram muito seguros por causa disso. E o Senhor diz, ainda que você bote o seu ninho lá nas alturas, nas estrelas, eu vou derribar você de lá. E aí começa a descrever no livro de
Obadias o que Deus faria. Os seus tesouros vão ser rebuscados, a cidade vai ser destruída, levantarei nações para destruir Edom. Por que isto? Então o Senhor diz, cada um de Edom vai ser exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás eliminado para sempre. Interessante. Jacó e Esaú eram irmãos. O Jacó foi escolhido apesar de seus erros e esperteza, e o Esaú foi rejeitado para sempre. O Esaú, que formou o povo de Edom, por algum tempo herdou a bênção de Abraão e se tornou um povo poderoso, mas depois se misturou com outros povos, praticou a idolatria e se afastou completamente de Deus. E por uma questão cultural, Edom cultivou o ódio a seu irmão Jacó. Ensinavam as crianças, como hoje os palestinos ensinam desde a mais tenra idade escolar, para as crianças a terem ódio dos judeus e de Israel. Isso foi feito por Esaú, no caso o país de Edom, e o Senhor diz, vocês fizeram coisas horríveis, quando eu estava disciplinando Israel através de outros povos, por exemplo a Síria, Babilônia, vocês ajudaram e se colocaram nas esquinas para ir matando todo israelita que passasse por ali. Você não devia, o Senhor diz, ter entrado pela porta do meu povo no dia da calamidade dele. Quando Deus mandou inimigos contra Israel e contra Judá, os edomitas estavam ali ajudando a matar cada um que sobrava. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregue aos os que restaram no dia da angústia. Ou seja, aquele ódio de Edom contra Israel, na verdade, foi contra Deus. E o livro termina dizendo, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Beberás do cálice da minha ira e sorverão como se nunca tivessem sido. No Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, mas na casa de Esaú ninguém mais restará, porque o Senhor o falou. Salvadores hão de subir ao Monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Em outras profecias, nós encontramos Isaías 34, por exemplo, Jeremias 49, profecias contra Edom. Em Isaías 34, nós temos uma caracterização muito interessante. Edom vai virar um poço de petróleo que queima com fogo e enxofre para sempre. Será o lago de fogo, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O destino final é eterno de todos os que forem condenados. Esse lago de fogo será em Edom, ali ao lado de Israel. Isaías 34 diz, o livro de Isaías também termina no capítulo 66, falando do caminho santo que sobe a Sião, e ao lado verão o lago de fogo e as pessoas que pecaram contra o Senhor. Jesus diz, em Mateus 25, que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, mas ali serão lançados todos que rejeitarem a Jesus, inclusive os crentes que não forem obedientes. Todos serão julgados no juízo final e lançados no lago de fogo e enxofre.
Lá em Isaías, o Apocalipse, no capítulo 20, fala disto. Serão julgados no juízo final, juízo do grande trono branco, e serão lançados no lago de fogo e enxofre que está ali em Edom. Edom será símbolo do castigo eterno de Deus. E a lição que fica para nós é um alerta. Por que aquilo aconteceu quando Esaú era filho do Isaac, filho do Abraão, que detinha as bênçãos de Deus? Pois é, aqui está no livro de Obadias uma pequena narrativa explicando por que foi rejeitado. Desprezou a Deus, se ensoberbeceu e se levantou contra seu irmão, praticou o ódio, não se conformou em ser errado, mas quis pisar em cima do seu irmão que era escolhido de Deus. Por causa disto, foi totalmente rejeitado pelo Senhor e terá um futuro eterno terrível. E com eles, todos os que estão rejeitando o Senhor serão condenados por seus pecados. Inclusive os crentes mornos, acomodados, que não dão fruto, crentes que não se consagram ao Senhor, não estarão preparados para subir, ficarão e depois serão julgados pelos seus pecados. Você vai estar nessa lista? Cuidado, meu irmão, o castigo eterno é terrível. Aparentemente, nós não víamos muito erro no Esaú. Eu alivio no meu coração o Esaú. Acho que ele não fez tanta coisa errada assim, mas aos olhos de Deus fez. Por isso, ele é símbolo da condenação eterna que vai abranger aqueles crentes que aos meus olhos não fazem tanta coisa errada assim, mas aos olhos de Deus fazem. Você conhecer a Deus, a graça, e desprezar, não produzir fruto, é terrível. Você se levantar e julgar seu irmão, falar mal de outros crentes, está sujeito ao inferno de fogo, Jesus falou. Portanto, tome cuidado com o que você fala, com suas atitudes, com sua acomodação de crente. Cuidado, cuidado, cuidado.